continuar com a nossa série dos jogos de 10 minutos. Por enquanto, 118 vitórias, 100 empates, 100 derrotas e espetaculares 1352 de rating. Vou lançar mais um desafio aqui, mas antes disso, não esquece daquele like no vídeo, não esquece daquele joinha, se você estiver gostando, é claro, e considere também se inscrever no canal. Se você não for inscrito ainda, vamos lançar o desafio. Jogo de 10 minutos. E mais uma Karokan. Uma das últimas Karokans, hein? Faltam menos de 50 pontos para chegar lá. Vamos fazer D5. Ah, sim. Esse aí trocou, né? Beleza. Então essa vai ser a versão mais típica que eu encontrava antigamente, né? Hoje não tem sido assim. Vou tomar com o peão de C. Claro, ele deve jogar D4. Então, o cavalo F3 é difícil criticar esse lance. Totalmente natural, né? Mas nessa variante das trocas é legal manter o cavalo em G1 primeiro. Por isso que, se ele for trocar, o correto é trocar aqui e jogar bispo D3 primeiro, como eu já expliquei algumas vezes. Agora eu vou fazer cavalo C6, aproveitar esse desenvolvimento aqui. Lembrando que, óbvio que eu vou tentar fazer o roque rápido, mas sem tanta pressa assim, porque é uma posição de caráter um pouco mais fechado. Não tem tanta briga no centro, a não ser que ele faça um C4, alguma coisa assim. Né? E repara que eu tô tirando primeiro a lá da dama. Não tô tão preocupado aqui com a lá do rei. Eu vou jogar E6 agora. Poderia tirar o cavalo antes, mas tudo bem. Torre E1, vou fazer cavalo F6. Poderia fazer bispo D6 aqui, mas vou fazer cavalo F6, tá bom? E eu acho que ele vai jogar cavalo C3, que é uma imprecisão típica aqui, né? O correto é ele jogar C3 em algum momento. Ou, às vezes, até tentar o C4. Eu posso tomar uma postura mais provocativa aqui com o bispo H5, né? Porque esse G4, bispo G6, cavalo E5. Eu acho que eu tô bem com o torre C8, mas aí me dá um pouquinho de medo, eu tá mal desenvolvido. E esse é o mais... vou tomar, vai. Esse é o mais sólido de todos. E vou fazer um bispo E7 mesmo. Poderia acrescentar um torre C8, mas não tem problema aqui. E esse vai ser um lance impreciso se ele fizer. O correto é fazer C3, deixar essa estrutura bem estável aqui, conectada. Dama G3, um lance bem esquisito. Eu vou fazer o roque aqui. Se ele fizer bispo H6, eu vou ter algumas opções. Né? Cavalo E8 ou cavalo H5. Não, tem que ser cavalo E8, né? Não tem nenhum problema. Cavalo H5, dama G4 pode ser um pouco incômodo. Eu não consigo sustentar o cavalo direito. Eu vou jogar esse mesmo, não tem nenhum problema. E claro que ele piora um pouco o meu cavalo, mas de modo geral é uma tentativa, já sabe, né? Superficial que ele tá tentando aqui. Tomou em C6, eu vou tomar de B. Repara que eu tenho um centro forte aqui, típico das posições tanto de carocão como de francesa. Às vezes que o branco captura esse cavalo. E minha estrutura aqui tá muito mais compacta. Né? Eu tenho um peão isolado, tá certo? Mas aqui eu posso já bater no centro dele com C5. Eu tenho 3 peões aqui, ele só tem 2 aqui no centro e eu tô trabalhando mais perto aqui do centro, né? Então meus peões estão mais bem colocados aqui. Posso fazer o rei H8 para ameaçar tomar o bispo. Posso fazer bispo F6 para defender aqui também. Eu vou fazer... bispo H4 já ganha, né? Eu vou ganhar a peça, claro, mas eu não queria jogar desse jeito. Eu queria jogar mais rei H8, mais tranquilo, bispo F6. Tentar ir no posicional com C5, mas eu não tenho como resistir, recusar esse ganho de peça. Como eu falei, é contra o meu juramento de grande mestre que você sempre deverá jogar o melhor lance, né? Que estiver ao seu alcance, né? Claro. Então, bispo H4 aqui. Não vai ser tão simples, mas parece que vai ser. Parece que tá bem ganho, mas vai ter um pouco de briga aqui. Bispo H4, se a dama sair de mau jeito, eu tomo aqui. Então ele tem que jogar dama G4 e eu faço F5, atacando a dama dele. Ele tem dama E2, peão toma dama por E6 cheque. Vai ter um pouco de compensação aqui. Mas é uma peça, né? Como diz o velho ditado, uma peça é uma peça. Então, eu vou aceitar a peça aqui, vou jogar com F5. Eu vou quebrar muito minha estrutura, né? Eu não tô nem totalmente convencido que é a melhor variante. Porque, olha só, dama G4, F5. Eu vou jogar F5 aqui, né? Esse aqui seria o lance mais confortável, mas aqui eu vou ganhar uma peça, né? Dama E2 tá um pouquinho chato, na verdade, né? G por H6. Dama E6 cheque. Torre F7, dama... mas aí torre C8, né?
Tá bom, eu vou jogar F5. Repara que tá tudo defendido aqui, ele não tem mate em G7 e eu vou ganhar esse bispo dele. Eu vou me quebrar todo aqui, eu vou perder o peão de E6, talvez eu perca C6 também. Jogou dama E2, eu vou tomar. Ele vai tomar em E6. E eu acho que... tô na dúvida aqui. Torre F7, talvez, né? Dama C6, torre C8. E se cavalo F3... Bispo F6, né? Me parece um pouco melhor esse do que esse, não sei bem explicar por quê. Eu vou jogar torre F7 aqui, tudo defendido, né? Não pode tomar aqui, ele vai tomar esse, eu acho. Ah, esse eu não vi. Mas esse é esquisito, porque agora eu posso... Ele pega mais um peão, quer pegar o terceiro aqui. Mas eu posso fazer dama F6 aqui, que é um lance legal. Porque eu desconecto a dama dele aqui. Eu prefiro muito mais perder esse peão de H do que o peão de C6 é muito mais valioso, né? Estabilizava a minha estrutura. Que nesse caso eu teria um torre C8, né? Enfim, dama F6 parece excelente aqui. Ele não tem golpe em E8, não tem nada. Não tem golpe, né? Não. Dama H5 eu tenho até cavalo G7 às vezes. Meu bispo tá um pouco estranho aqui, na verdade, né? Eu tenho bispo F2 e dama D4 chega tentar pegar esse cavalo, né? Parece um pouco de alegria, né? Deixa eu ver se eu quero alegria aqui. Dama F4, mas agora ele levou o bispo G5, que por muita sorte ele não perde, mas ele vai perder vários tempos aqui. É, bispo G5, ele tem dama G3 cravando o meu bispo ainda. Ah, daí torre G7 ganha, né? Eu acho. É, eu vou ganhar material aí. Bem concreto aqui. Dama G5 talvez trocaria as damas aqui na marra, né? Mas esse aqui parece bem mais limpinho. Tem chance dele nem ver o dama G3 aqui. O pessoal nessa faixa geralmente tem visto lances únicos assim. E agora acho que torre G7 ganha. Porque eu descravo aqui, tô ameaçando capturar. E quando o cavalo F3 eu jogo o bispo D2 da mesma forma, no vazio mesmo. Justamente para atacar a dama dele. No descoberto aqui. E pegar a torre ali com o bispo E1, né? Torre E8. Não resolve a vida dele. Eu vou jogar a torre por E8 aqui. Bom, ele evita o bispo D2, né? Só que ele entregou a qualidade do mesmo jeito aqui. E depois de cavalo F3... Ah, jogou dama D3, eu vou eliminar em D2, claro. Deu uma D2. E agora eu posso dominar a coluna central aqui, mas eu vou fazer o lance mais agradável da minha vida aqui, que é jogar dama G5 para trocar as damas e aplicar checkmate. Ele ainda tem F4, ele não viu. Mas aí eu teria a dama G3 aqui, vai ganhar rápido, né? Ele pendurou a dama, acho que ele vai abandonar em 3, 2, 1. Não. Achei que ele ia abandonar. Bom, abandonou agora. Beleza, vamos jogar mais uma rapidinho. Depois tem a análise das duas. Tô com a minha vitamina aqui também. Cara, nem quis conversa aqui. Já abortou direto. Adversário da Itália. 1360, hein? Vamos lá. D5, vamos fazer bispo F4. Sisteminha London, velho e bom. Um dos últimos sistemas Londons também, né? Não vai ter mais porque eu vou... A Caro-Kann não tem certeza, né? Porque não sei o que ele vai jogar, mas de brancos eu vou fazer London sempre. Eu vou jogar E3, ele repara que ele deixou o bispo pra dentro aqui. Não tirou o bispo, jogou lá. É, aqui eu vou jogar C4 de novo, eu acho, né? Bom, vamos começar com o cavalo F3. Ah, eu posso tentar... Tá, vou jogar C3 agora, vai. Poderia jogar C4 porque ele tá me dando liberdade, né? De modo geral, quando o seu adversário joga de maneira um pouco mais passiva, você tem mais liberdades, você fica mais tranquilo pra tomar algumas liberdades. Eu vou jogar C3 aqui, que é um pouquinho amigável até. Vou fazer cavalo D2. Essa mania eu nunca vi. Não sei o que tá acontecendo.
Nunca vi assim, tô vendo com muita frequência. Não sei de onde as pessoas tiram isso. Antigamente não era isso, não. Agora todo jogo é A3H3 de brancas, A6H6 de pretas. Saiu em algum manual isso? Tem que fazer esses peões? Eu não sei. Vou jogar bispo D3, eu tô atrasando aqui meu cavalo F3, vocês vão entender por quê já. Quero torcer pra ele fazer bispo D6 aqui, que eu acho que ele vai fazer agora. Vamos torcer pra ele fazer bispo D6. Eu vou fazer o cavalo do Pillsbury. Quem que lembra do cavalo de Pillsbury que eu falei em vídeos bem recentes aí? Eu vou trocar e fazer F4 e botar meu cavalinho em E5. Quando o peão em H6 fica mais potencializado ainda, né? Porque o cavalo chegando em E5 ele tem mais dificuldade ainda pra fazer F6. Com o H6 já jogado. Cavalo C6 é uma pena. Ok, vou fazer cavalo F3 aqui. Talvez eu deveria ter feito H3, pensando bem, né? Tem um cavalo H5 agora chegando. Isso aqui é a formação super padrão, típica aqui do sistema London. Você não deve fazer isso todas as vezes, mas você tem que conhecer essa formação, que ela é a mais comum, né? Eu costumo jogar mais com C4. Esse é muito esquisito, né? Vou fazer H3, expulsar o cavalo dele, né? Sacrifício não faz sentido nenhum. Né? Jamais tenham medo disso. Fala, nossa, meu rei vai ficar um pouco exposto. Lembra do ditado. Peça é peça. Você vai tomar o cavalo e não tem nada aqui, né? Ele vai ter que voltar agora. E eu acho que eu vou fazer o rock mesmo. A vantagem do cavalo C6 é que eu não consigo instalar meu cavalinho E5 como eu queria, né? O cavalo do Pillsbury que eu falei pra vocês. Eu vou fazer o. Tá, eu vou fazer o rock aqui, né? Quando vier bispo D6, eu não tenho mais bispo G3. Aqui é meio esquisito porque eu vou ter que tomar com o peão de F. Então, quando o peão tem H2, vocês sabem que quando o bispo D6 tem sempre a ideia de bispo G3, que é normal. E quando ele joga aqui nessa situação, geralmente eu vou ter que tomar, né? Porque eu posso deixar ele tomar, que é uma estrutura interessante. É, ele jogou bispo E7, ok. Bom, o que eu tenho que fazer agora, então? Joguei o sistema London, né? Eu escolhi jogar o esquema com C3, já fiz o H3 para defender o cavalo H5. Ou seja, se ele vier cavalo H5, eu puxo o bispo H2, né? Eu tenho que abrir espaço para as minhas peças aqui, né? Então, como o cavalo em C6 está colocado, ele não jogou C5, ele não tem pressão no meu centro, eu tenho total liberdade para fazer o E4. E tomar de cavalo. Depois eu vou colocar minha torrinha E1, minha daminha E2, vou ter um jogo bem agradável aqui no centro. E esse cavalo tá esquisito, né? Porque além do peão não participar, ele vira um alvo ali, né? Meu peão. Olha o meu bispo em F4 tocando em C7, né? G5, hein? Foi na loucura aqui o cara. Fazer bispo H2 mesmo. Poderia bispo G3, né? Ele pode ter G4 agora, mas ele tá se expondo bastante. Mas interessante aqui o G4 pra ele. Tem o seu interesse o G4. Vai ser uma briga aqui de um ataque que ele tá criando aqui de maneira bem desajeitada, mas é um ataque. Não vamos esquecer que os ataques muitas vezes mal feitos dão certo, né? Eu vou tomar, eu acho, deixar meu cavalo estável aqui. Ele vai tomar, né? Vou fazer um dama E2 aqui tranquilo. Não é pra entrar em desespero também, tá? Ele não tá me atacando com nenhuma peça. É, tudo bem. Cavalo H2 eu posso tomar de. Acho que de cavalo, né? Posso tomar de rei também. Acho que eu posso tomar de rei também. Poderia tomar de cavalo para jogar F4, mas eu vou jogar bem tranquilo aqui. Quero jogar torreão. Eu tô abrindo o centro, então esses ataques desajeitados assim, quando o cara não desenvolve, tá com o centro potencialmente aberto, costuma dar bem errado aqui. E nesses momentos é legal manter a calma sempre, né? Bispo G5. Bom, eu vou trazer mais uma peça aqui pro jogo, vou trazer a torre de A1. Eu deixo a torre em F porque ela tem um potencial de abrir em algum momento. Se ele tomar aqui, eu tomo. Se ele deixar que eu jogo G3, não tem nenhum problema aqui. Né? Um pouquinho de medo sempre dá, né? Com a coluna aberta, mas você tem que pensar no medo que seu adversário tem também, né? O que ele vai fazer aqui?
Torre de A1. Então, sempre quando você vai pensar no medo, olha o papo de coach aí de novo, hein? Olha o, olha o papo de coach. Sempre que você for pensar no medo no xadrez, você tem que pensar o medo que seu adversário tá sentindo também. E eu não digo isso de uma maneira, né, subjetiva, assim, aquela informação chutada só pra falar um clichê assim, né? Não, qual o medo que a pessoa tem nessa posição exata, né? Então, por exemplo, ele tá me atacando aqui, talvez, se você for muito medroso e pessimista, pode ser que ele possa te atacar um dia, mas olha o rei dele, como é que tá. Olha a situação dele. Né? Se você pudesse virar o tabuleiro por um instante, você pode fazer isso no chess.com, né? Que é uma sensação esquisita, não sei se você deve fazer isso ou você faz isso, mas se você clicar aqui em cima, né? Tô passando o mouse aqui, vai sumir, né? Porque não tá na tela. Você clica ali em inverter tabuleiro. Você pode fazer isso durante o jogo. Não tem nada de errado. Né? Já até pensei em fazer uma série inteira jogando ao contrário, assim. O pessoal vai ficar com mal-estar, né? Vai começar a passar mal aqui, porque é esquisito. Mas você pode ver o jogo do seu adversário desse jeito. Tá desesperadora a situação dele também, né? Aqui. Dama F6. E agora eu vou tomar em D5. Vou fazer só um lance assim, tá? Se alguém passar mal, vocês me perdoam. Mas assim, se eu tomar o bispo aqui, ele vai tomar aqui e abrir, né, em cima do meu rei. E5, eu não quero fechar a posição, eu quero abrir ao máximo, né? Então eu vou jogar aí pro D5 aqui. Olha que loucura. Podia fazer uma série inteira jogando assim. 300 partidas jogando um tabuleiro ao contrário. Vou perder 100 mil inscritos se eu fizer isso. Então, olha o mal-estar, né? Eu lembro que quando eu era criança, antigamente tinha essa ideia de que você. Quando você tá jogando, era legal às vezes. Eu não acho que faz muito sentido isso aí, não, né? Quase nenhum sentido. Quando você tá jogando o seu jogo, você tá meio assim, meio na dúvida, meio inseguro, você levanta, vai, né? Vê a posição do ponto de vista do seu adversário, né? Porque você tá aqui sentado, você tá aqui, o adversário tá aqui sentado. Mas você levanta, né? Fica ali meio de lado, meio atrás do seu adversário, ele tá pensando, você fica ali um pouco fingindo que você estivesse no lugar dele, né? E eu lembro que tinha uns meninos que faziam isso e era super desagradável pro adversário, né? Você tá ali pensando e tá seu adversário, assim, de pé atrás de você, né? Muito desagradável, né? Claro que você não pode reclamar, né? O cara tem um jeito de fazer, mas é esquisito, né? E aí você poderia ter uma visão do seu adversário, como é que tá o jogo, né? Enfim. Eu vejo umas crianças fazendo isso até hoje, algumas competições aí já vi. Mas eu acho meio esquisito. Enfim, se você quiser fazer isso durante a partida no chess.com, é só você virar o tabuleiro aqui. E aí você vê, você sente o drama na pele do seu adversário, né? Bom, dito isso, ele jogou cavalo E7, ele não podia tomar aqui. Agora que metade das pessoas vendo esse vídeo passaram mal já, de ficar girando o tabuleiro. Eu tenho o cavalo E4, que parece uma bomba, né? Porque ataca a dama, tá tocando aqui. D por E6 é muito bom pra abrir, mas eu faço ele desenvolver o bispo também, né? Cavalo E4, dama G7 ele vai fazer e segue o jogo, né? Talvez. Posso tomar. Mas eu vou jogar cavalo E4. Não consigo imaginar que esse lance seja ruim. Eu não quero tomar em G5, porque aí realmente vai começar a me dar um medo real, né? Abrir em cima desse meu rei aqui. Eu vou fazer esse, dama F4 eu jogo G3, tô quase ganhando a dama. E bispo F4, G3 eu ganho o bispo, né? Aí eu vou ter que ver se eu vou tomar esse bispo de verdade, porque realmente vai dar um pequeno medo ali, meu rei tá começando a ficar bem exposto. Mas eu vou avaliar. Em último caso, eu poderia jogar rei H1 também aqui. Vamos ver como é que ele vai reagir. Ao meu cavalo E4, né? Eu posso também tomar em E6 e instalar meu cavalo em C5 agora, jogando uma G7, que é um lance bem lógico. Poderia tomar, mas não tem nenhum motivo para eu fazer isso. Aliás, essa aqui talvez eu não possa tomar, pensando bem. Tô um pouquinho receoso aqui, mas pouca coisa. Eu vou tomar em E6 mesmo, eu quero abrir o rei dele. Então, antes de ficar com medo, eu quero impor o meu medo ao meu adversário, né? E agora cavalo C5. Mate eu não vou levar, né? Por enquanto. Que se eu tomar em E6, acabou completamente o ataque dele, né? E bispo F4, G3, ele precisaria de uma mágica incrível, né? O negócio é eu não tomar em G5, porque vai abrir a torre dele. Poderia criar alguns temas, né? E se ele tirar o bispo, ele vai ficar numa situação muito delicada, mas eu não tenho nada especial, né? Tipo, o bispo D5 eu não tenho nada ainda, né? Tá defendido aqui. Mas que dá um medo, dá, né? Posso até fazer um bispo E4 lento aqui.
Minha posição é consistente aqui, né? Minha única fraqueza seria o rei aqui, mas essa coluna tá fechada. Se a coluna tivesse aberta, aí é outra história, né? Então aqui se eu jogar um G3 em algum momento, tá difícil dele me atacar de verdade, né? Mas pro G4 pode ser um lance que incomoda um pouco, né? Eu posso ter um dama E5 tentando trocar as damas no desespero, né? Não sei. Mas o cara tá tentando de maneira bem razoável, né? Dito tudo isso, o cara tem 1380 de rating, né? Sem querer ofender, claro. Sem querer fazer nenhum comentário sugestivo sobre o nível do meu adversário. Mas já fazendo. Eu acho que eu vou jogar G3. E eu não vejo nada que ele possa fazer. Dama G4 ameaça quase mate aí, né? Mas eu vou ter cavalo por E6. Então acho que eu vou jogar G3 aqui mesmo. Torre G8 é um lance engraçado. Se eu tomar é mate. E ele tá mais ou menos ameaçando o bispo por G3, né? Que não é bem uma ameaça ainda. E agora se tirar o bispo é mate. Então aqui certamente caiu a casa pra ele. Mas tem que ficar alerta aqui. A chance de levar mate existe pro branco. Se rolar um certo descuido, né? Eu acho que ele vai jogar dama G4, uma coisa assim. Ameaçando dama H3, que ainda não é mate, mas incomoda. Aí cavalo E6, elimina o cheque aqui. Eu tô escondendo meu rei se necessário e tá tranquilaço. Dama G4, cavalo E6, dama H5, cheque, rei G2. Então eu falo muito pra vocês de aprender os padrões de ataque, né? Aquele livro que eu comento muito, que é o Art of Attack, né? Você pode procurar aí no Google livros de xadrez Cricor, né? Um artigo que eu fiz citando 10 livros que eu acho interessantes. E esse é um dos que eu mais gosto para quem nunca pegou num livro assim, né? Que é o Art of Attack, né? A Arte do Ataque é um livro em inglês e ele mostra uns padrões de ataque. Só que, tudo bem, esse livro é legal, mas meu ponto é que aprender os padrões de defesa é bem mais difícil, que tem menos material. Jogou dama G4, conforme esperado. Se eu tomar aqui, aí sim tem cara que eu tô quase levando mate, né? Ele tem quase um perpétuo aí no mínimo. Nem assim é perpétuo, mas eu vou jogar cavalo por E6. E é claro, vou respirar para ver se não tem nada, mas no momento que eu percebo que eu tenho essa casa bem segura aqui pro rei em G2, fica fácil perceber que ele não tem nada concreto, né? Dama H5, cheque, rei G2. Se ele sacrificar aqui, eu simplesmente tomo, né? Eu tenho um monte de peça no ataque. Um monte. Né? Tanto que a ideia pra ele era jogar um torre G8 e tentar sacrificar no desespero, uma coisa assim. E agora, quando ele tomar em E6, esse é um momento legal, né? Porque eu posso muito bem jogar G por F4, não tem mate aqui, dama F4, rei H1, mas vai dar um certo medo e não tem necessidade. Aqui eu vou jogar dama E6, muito provavelmente, né? Porque dama E6, o que acontece? Eu vou ter dois peões a mais, zero preocupações na minha vida, né? Dama H5, rei G2. Aquela coisa, né? Você pode ganhar um salário mais alto na sua vida aqui, mas é muito estresse, é loucura, é problema em cima de problema na sua vida profissional, pessoal, mas você ganha mais dinheiro. Aqui você vai ganhar menos, mas vamos dizer que seria equivalente a. Vamos dizer que você vai ser feliz aqui com o Dama E6. Vai ser talvez um pouco mais demorado aqui pra você ganhar o jogo, mas você vai ser feliz com o Dama E6 tranquilo. O GFK talvez você consiga a felicidade mais rápido, mas você vai passar por alguns sustos e pode dar errado essa felicidade, não é garantia. Aqui, olha as metáforas, né? Mas dama E6 aqui é uma felicidade praticamente garantida aqui, porque dama E6 eu ganho o segundo peão, não tem cheque pra ele, dama H5, rei G2, né? E se ele trocar as damas, eu tenho um final tranquilíssimo com dois peões a mais aqui. Então esse aqui é um emprego que vai te pagar um pouco menos, mas você vai ter tranquilidade na vida profissional, tempo com a sua família, vai ser sossegado. Então são escolhas que você faz ao longo da vida, né? E dama E6 aqui é aquele emprego que não tem risco, que não tem dor de cabeça, né? Se ele jogar dama H5, rei G2, aí acabou. Meu rei tá muito seguro. E eu vou ameaçar mate ainda aqui. Eu tô ameaçando o bispo G6, dependendo, né? Se a dama ficar em H5. E aqui desandou pra ele. Mas ele pode jogar o final ainda, né? Troca-troca, bispo D6 volta. Ele não perde imediatamente o jogo, né? Torre 1 ele vai ter um rei D7 ainda. Quase perdendo, mas não perde ainda. Então é muito importante ter essa postura, tá? E não é questão, às vezes, de
né, ser medroso ou não. Isso é bobagem. Eu falo brincando que a covardia às vezes é bom no xadrez, mas não é isso. É simplesmente ser mais inteligente. É muito mais inteligente tomar em E6. Na verdade, eu nem tenho. Pode ser que GF4 ele tenha dama H5 check, eu percebi agora, né? Ah, não, acho que eu nem posso jogar esse. Aí, ó. Às vezes você analisa esse é RH1, só que ele tem dama H5, eu acho, né? Então, assim, aqui é questão de tomar decisão mais inteligente, né? Dama H5, agora sim. Eu jogo rei G2, meu rei tá muito, completamente seguro aqui. Ele vai jogar bispo D6 e vai levar bispo G6 cheque. Conforme anunciado, vai cair a dama dele. Você viu aqui com o emprego que paga o menor salário, eu consegui ser feliz ainda mais rápido, né? Olha só. Bispo G6, ele vai tomar, e aí dama por G6 e o cavalo está cravado, então ele não pode tomar em G6. Ele vai perder a dama aqui, seja tirando o rei ou seja capturando aqui, né? E se eu não tivesse bispo G6, eu poderia fazer quase qualquer outro lance, eu estaria completamente ganho aqui com 2 peões a mais em ataque, né? O Breno falou, o tempo dele vai cair. A ave exótica falou, eu vi, você viu, nós vimos ele entregar a dama, que capivara. É, mas tava difícil já, né? Defenderman falou, manda um salve, Kiko. Pô, mas bota o seu nome aí, né? Defenderman é complicado, mas enfim, um salve aí pro homem da defesa. E o Breno pediu um salve pra Fortaleza. Breno GD, que acompanha sempre as partidas ao vivo ali no chess.com. E Deri08 mandou um salve pra Campinas. Salve pra Campinas, interior de São Paulo. Vamos lá. Fazer a revisão. Sem partida modelo hoje, sem partida de referência. 95.8 essa segunda partida. Terminamos com 1368. Opa. Olha a minha, peraí. Aí. 95.8, ele fez 80.2. Fez 5 impressões, mas no geral a pressão dele foi boa, né? Vamos lá. Então, peão dama. Sistema London, ele começou com essa palhaçada do A6, H6. Não façam isso, tá? Como eu falo pra vocês, entrega a dama se for necessário. Pendura a dama que não tem problema. Mas não faz esse A6, H6 aqui, né? Pelo amor de Deus. Cavalo F6, bispo D3, cavalo C6, cavalo GF3, né? Cavalo G4 é inexplicável também aqui. Ele tinha um cavalo H5, talvez, né? Não sei. O fato de eu atrasar meu cavalo é que se ele faz esse, eu queria tentar bispo D6, dama D6 e F4. E aqui temos o famoso cavalo do Pillsbury, né? Eu botaria o cavalinho E5, essa posição é chata demais pro preto, chata. Vou fazer roque, dama F3, posso até começar um ataque aqui, ele não consegue lidar com esse cavalo, é uma peça muito chata, né? Eu tenho uma iniciativa incômoda na lado do rei, muito incômoda. Mas ele fez esse direto. H3, e aí fiz o roque. Bispo E7 e agora E4 abrindo o meu jogo. Então muitas vezes no London o plano vai ser fazer um E4 se ele não tiver fazendo nada no seu centro. Se o peão tivesse em C5 era outra história, né? Jogou G5, bispo H2, G4, eu tomei, ele tomou. E agora dama E2 na tranquilidade. Então aqui tem que ter calma de que eu vou contra-atacar ele no centro, né? Tomou, tomei. Bispo G5 e torre E1 também um lance bem suave aqui. Poderia tomar em D5, talvez? Pensei até. Mas aqui eu tô dizendo pra ele que eu não tenho com o que me preocupar no momento. Meu rei tá bem tranquilo, né? Dama F6 ele entregou em D5. Cavalo E7 eu gostei do cavalo E4, né? Boto o meu cavalo em jogo. Dama G7 e agora D por E6. Bispo E6, cavalo C5. E agora tá muito difícil. Ele talvez teria que fazer roque grande, esconder o rei correndo. Essa é uma posição legal também, porque claro que o branco tá ganho aqui, mas tem que tomar um pouquinho de cuidado, né? Tanto que o engine indica cavalo E5, mas o próximo lance que ele faz é muito legal aqui, né? Cavalo E5 é natural, mas ele faz cavalo E5, torre F8, ele manda jogar... Não, desculpa, cavalo E5, cavalo D5, G3. Então, batendo o olho, pra mim esse lance é muito natural, mas muito. Por quê? Eu tô numa casa preta, posso levar um cheque um dia, e essa casa não tá totalmente segura. Eu quero jogar G3 e o quê? Acomodar o meu rei em G2. Essa é uma casa muito legal, muito segura. Meu rei está praticamente inalcançável, né? Já falei que vai ter um capítulo no meu livro que vai ser a inalcançabilidade do rei, né? Situações que você acomoda o rei de um jeito que você não vai levar um cheque para os próximos lances. E faz uma diferença enorme você não levar um cheque. Ajuda muito a sua defesa, né? Isso é um sentimento que você desenvolve com o tempo aqui. Eu quero ir para Casa Branca, né? E numa coluna fechada também.
Só que é um lance muito lento, né? Parece. Mas é bem natural o G3. Bom, mas ele deu cheque. Eu joguei G3 de toda forma, dama G4 e agora cavalo E6. Peão toma, né? Tava falando desse lance. Tava falando, desculpa, tava falando desse lance, né? G por F4, mas é besteira total. Dama H5 ele vai fazer, né? Talvez. Não, não tá mais ganho, né? Ah, ele tem torre G8 direto. É, esse é muita loucura, não é um exemplo bom que é um lance muito maluco, né? Mas tem uns lances bem malucos que funcionam às vezes. E você não deve assumir esse risco, né? Então, às vezes eu tô tranquilaço, assim, não caia nessa tentação de, nossa, eu preciso ganhar uma peça. Tudo bem que eu falei que peça é peça, acho que umas 3 vezes hoje já, né? Mas aqui envolve muito risco. Muito. Né? E você não se envolver no risco, no xadrez, não quer dizer que você é covarde ou medroso nem nada. Você está sendo inteligente, só isso. Né? No xadrez tem situações que não faz sentido você assumir muito risco. Só faz sentido você entrar numa posição que tenha muito risco se você já estiver mal. Se por meios normais a posição já estiver meio ruim. Né? Daí faz sentido, às vezes, você entrar numa situação que, pô, se der certo, você ganha. Você tá arriscando, se der errado, já tava mal de qualquer jeito, né? Então é muito importante entender essa relação de risco com a avaliação da posição atual, né? Então aquele devia trocar as damas, é um final muito tranquilo pra mim, né? Com 2 peões a mais. Ele deu cheque rei G2 e agora levou o bispo G6. E fui. Aí tá de sacanagem. Fui criticado pelo bispo G6. Aí é brincadeira, né? É de aposentar de xadrez aqui, né? Imediatamente. Ganha a dama com cheque e ele não gosta do lance. Óbvio que ele mantém uma vantagem gigantesca, né? Mas ele prefere torre H1. E aí a dama sai e aí sim bispo G6. Eu acrescentei uma torre no ataque, olha só. Impossível! Impossível deixar o Stockfish satisfeito, não tem jeito, né? Peixe nunca está satisfeito. Vamos ver a primeira partida. Então, 1-3-6-8, né? Beleza. Não foi tão curto assim o primeiro jogo também. 95 precisões boas hoje. 95,8 com uma imprecisão minha. O cara também fez. Muito parecida, né? Engraçado. O cara fez 5 impressões também. E também foi 80. Caramba, foi idêntico, não? Deixa eu só ver. Agora fiquei curioso. Peraí. Quando foi a precisão dessa aqui? Uma foi 95. Igualzinha a minha precisão. Qual que é a chance? 95,8 e um fez 80,4 com 5 imprecisões, o outro fez 80,2 com 5 imprecisões. Caramba, hein? Espetacular, hein? Olha só. Uma coincidência incrível. Bom, então é 4 C6, cavalo F3, D5. Ele fez a troca aqui na Caro-Kann das trocas. Fez a troca dos peões, só que botando o cavalinho F3, que não é muito legal. Né? O que eu falo pra vocês é que é legal, se quiser jogar essa variante, dá pra jogar numa boa, joga bispo D3, para não deixar o bispo sair tão fácil. E depois bispo F4, C3, depois você tem, às vezes tem que fazer cavalo F3 normal também. Mas joga esse aqui primeiro é mais malandro. Depois C3 aqui, bispo F4. Mas o cara fez o cavalo F3 no automático, né? Claro. Jogou D4, cavalo C6, bispo G4 aqui. E6, cavalo F6. Tem uma posição muito agradável já de pretas, né? Tomei. Bispo E7. E aqui tem que ser C3, né? Uma posição agradável, na verdade. C3 ele pode voltar o bispo, na verdade. Interessante isso, em vez de tomar. Que ele joga com par de bispo, ele joga com essa coluna semi-aberta aqui que eu já falei pra vocês que o branco tem uma posição interessante. Não estaria melhor nem nada, né? Mas enfim. Ele até dá uma pequena vantagem pro branco, curioso. Mas jogou dama G3, eu faço roque, bispo H6, cavalo E8. Tomei, e ele pendurou uma peça com cavalo D2 aqui. Né? Ele tinha que voltar o bispo, né? Bispo C1 é palhaçada, né? Vamos dizer que ele joga bispo E3. Acho que cavalo D6 deve ser um lance muito bom aqui, né? Esse tem cara de ser excelente. É cavalo D6 para cavalo F5, C5, torre B8. Tem um jogo muito livre. Eu quero fazer C5 trocando esse por esse. Eu vou ter 2 peões no centro aí. Uma posição bem boa. Ele jogou esse e agora eu poderia fazer RH8 preguiçoso, mas aqui eu vou ganhar uma peça. Bispo H4, excelente. F5, excelente. Dama E2 eu tomei. Dama E6, torre F7, ele não gostou muito. Esse foi ruim, né? Dama C6 era menos pior. E aí torre C8, não sei. Dama H6, talvez, enfim.
Só que dama H6, dama F6 aqui me organizo muito bem, né? Esse levou o bispo G5, dama G3 e agora a torre G7. Eu descravo e tô ameaçando lá. E se ele joga esse, eu jogo ali do mesmo jeito, né? Bispo D2. Que é um lance bem desagradável pra ele aqui, né? Vai ter que mexer a dama, toma ali. Talvez ele tenha que entregar a dama aqui e pegar o bispo em D2. Só que aí eu já tenho dama por torre, né? Eu já tinha uma peça a mais. E vou entregar aí torre e peça por dama. Vou ficar com uma dama por torre só. E aqui tá bem ganho já, né? Mas aqui já não tinha. Dama F6 já tava bem ruim pra ele. Talvez dama H5 era o menos pior. Mas aí cavalo G7, talvez, enfim. Tá bem ruim pra ele já, porque eu tenho uma posição bem consistente aqui no centro, né? Por isso que era importante tomar em C6 pra deixar esse peão fraco, pelo menos. Bispo G5 e aí torre G7. E aí ele entregou aqui. E abandonou depois de dama G5 e G3. Aqui eu quero trocar as damas, simplificar minha vida. E se F4 eu jogaria dama G3 aqui. E o final é muito simples, porque agora abrir essa coluna central, eu vou jogar torre 7, torre 1 aqui. E vai cair completamente a casa pra ele, né? Já tô ameaçando a troca aqui, mas aqui eu nem quero trocar mais. Quero jogar esse, invadir aqui. E vou ganhar a dama dele. Ele jogou G3 e aí entregou a dama, né? Não fazia diferença mais. Enfim. Bom, então 1.300. Aliás, eu ganhei a dama nas duas, né? Os dois entregaram a dama, cada um de um jeito, mas a situação já não era muito amigável. Então, 1.368 e chegamos em mais um número redondo aí, bonito, 120 vitórias. Se você gostou das análises das partidas, não esquece de deixar aquele joinha no vídeo. Se você não deixou lá no começo, a gente se vê na próxima. Valeu!